dele. Glória a Jesus. E eu quero aproveitar e trazer uma boa notícia, como orou a nossa diaconisa Eunice. Eu estava há muito tempo, né, irmãos? Eu tive um rompimento de tendão há muitos anos no braço direito e não recuperei adequadamente. Fiz a cirurgia, fiz uma âncora no ombro e regularmente a dor tanto no ombro quanto no antebraço. E há umas 3 terças-feiras atrás, mais ou menos, eu estava participando da oração junto com a igreja e eu mesma coloquei a mão no meu ombro e eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, a dor está difícil, até para dormir estava difícil. Eu tinha que dormir abraçada no travesseiro para suportar o peso do braço. E hoje não tenho dor, né? Tudo passou, eu cheguei ao médico, o médico me passou exame, me passou anti-inflamatório e tal, está tudo lá para eu fazer ou não sei nem se faço mais. Eu sei que não tem mais nada, então toda honra e glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É bom quando a gente pode testemunhar das bênçãos do Senhor. Bem, irmãos, nós estávamos falando sobre o rei Joaquim, também conhecido como Jeconias, como trata Jeremias. E fizemos uma pausa e introduzimos profecias de Ezequiel na questão, na história de Joaquim, nessa fase da história. E também introduzimos uma profecia de Obadias, que ele profetizou contra Edom. E mostramos onde fica Edom no mapa. Não sei se você lembra disso. E depois nós fizemos um resumo sobre a questão das bases, dos fundamentos da salvação. Agora, então, nós vamos retornar para aquele ponto da história de Joaquim, quando nós abrimos esse parênteses, certo? A gente estava no parênteses. Lembra que eu mostrei Petra para vocês, as fotos todas? Agora nós vamos retornar ao texto que estávamos falando antes. Então, abra a sua Bíblia no 2º livro dos Reis, no capítulo 24. Vamos ler dos versículos 8 ao 17, que foi o texto que líamos antes desse parênteses. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filho de Eunatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então subiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes e seus eunucos, e o rei da Babilônia o levou preso no ano 8º de seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim. Ao tio deste,
Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Bem, nós estamos aqui na história do princípio do cativeiro de Judá. Joaquim estava reinando e há um saque no templo. Esse saque, ele foi impulsionado por questões religiosas, mas o maior interesse era arrecadar riquezas. Como não havia uma imagem do Deus de Israel do templo, eles levaram como prêmio de guerra, levaram os utensílios do templo. Eles iam servir de substituto para o Deus que Israel não tinha a imagem para isso. Isso era uma forma de reivindicar a autoridade, porque eles estavam dizendo que o Deus de Israel não era tão grande quanto o Deus deles, que era Marduk, ou Bel, como alguns tratam. No versículo 9, desse texto que nós lemos, diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. O profeta Jeremias chamou Joaquim de utensílio vil e quebrado. Ele disse que era um utensílio que ninguém se agradava dele. Abra a tua Bíblia no livro de Jeremias. Deixa marcado 2 Reis e chega até Jeremias comigo, no capítulo 22 de Jeremias. Chegou no 22 de Jeremias? Vamos ler o versículo 28. É, pois, este homem Jeconias era o nome que ele chamava o rei Joaquim. Um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Então, algumas versões até falam, não sei se alguém tem aqui essa versão, chama de ídolo quebrado. É uma vasilha de barro que foi desprezada, alguma coisa que não tem mais utilidade, algo que o oleiro não se agrada mais e joga fora, o quebra. Então ele está chamando o líder da nação de ídolo quebrado, de utensílio sem utilidade. Vamos ler o versículo 29. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias está aqui chamando a atenção porque com a queda de Judá não haveria mais nação na terra que conhecesse o Senhor. Versículo 30. Assim diz o Senhor: escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Aqui está dizendo que Jeconias, apesar de ter descendentes, nenhum deles iria se assentar no trono. Então, uma atenção é dada para esse rei, apesar do tempo de reinado ter sido um tempo curto. Por quê? Porque ele foi o último rei da linhagem de Davi. Depois dele, nenhum rei da linhagem de Davi mais sentou no trono de Judá ou de Israel. E eles diz aqui que Nabucodonosor colocou como rei, substituindo Joaquim, que estava sendo levado, deportado, colocou o seu tio Zedequias, que não era da linhagem de Davi. Deixa marcado Jeremias e volta comigo em 2 Reis. Você lembra que todos os profetas estão integrados com essa história que nós estamos estudando aqui dos livros dos reis. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 24.
Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor. Aí no finalzinho diz, e a cidade foi cercada. Esse foi o primeiro cerco sério de Jerusalém. Porque você sabe que a Babilônia fez várias incursões para cercar Jerusalém. Não foi feito tudo de uma vez só. Então esse foi um cativeiro parcial, o primeiro desse. E o que é que o rei fez? Cercou Jerusalém, impedindo principalmente que a ajuda viesse do sul. Por que do sul, irmãos? Lembram do mapa do Império Babilônico, que mostra o Império? Eu não vou pedir para vocês procurarem, que vocês vão se perder. Também te amo. O Império Babilônico vinha daqui do Ur dos Caldeus. Mentaliza o mapa, que você já viu várias vezes. Vem aqui de Ur dos Caldeus, sobe a Mesopotâmia e desce por Israel, chegando até parte do Egito. Então, quando eles chegam em Israel, chegam em Jerusalém, na sua capital, ele faz um bloqueio impedindo que do sul, quem é que está no sul de Israel aqui? Fala. Egito. Que do sul viesse socorro para Israel. Por quê? O norte era todo dele. Já era tudo tomado, era tudo reino da Babilônia. O único lugar que ele não tinha chegado ainda na sua totalidade, a gente vai ver daqui a pouco, era o Egito, que poderia vir em socorro para Israel. Aqui no versículo 14 desse texto, diz ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Toda autoridade, todo líder, todos que tinham poder, todos que tinham algum dinheiro, todos foram levados à Babilônia. Foram deixados pobres e os fracos. Eles já haviam visto isso acontecer no reino do norte, chamado Israel. E eles fizeram a mesma coisa, estavam reproduzindo a estratégia agora no reino do sul. E o que é que eles queriam? Eliminar a identidade do povo de Deus. Sabe aquela necessidade que a gente tem de fazer parte de alguma coisa, irmãos? E aí o inimigo começa com várias estratégias. O que que ele quer? Primeiro, eliminar a sua identidade. Quem é você? Ah, eu sou um homem de Deus. É mesmo? Da forma que você age, com quem você anda? Então, ele estava usando uma identidade, uma estratégia que Satanás continua usando até hoje. E aí ele tira também da terra os militares, os artífices, ferreiros, todos esses, porque não haveria mais criação. Eles só teriam o que estava disponível, ninguém teria a capacidade de criar. Ninguém teria capacidade de evoluir. E em contrapartida, ele deixa aquele povo e traz da Babilônia moradores, traz babilônios para estar morando, para começarem a morar ali naquela região. Então os babilônios, quando chegam em Israel e começam a estabelecer suas moradias, seu comércio, sua cultura, eles começam a se misturar com os judeus. Eles começam a casar, a ter relacionamentos, e desses relacionamentos surge um povo chamado samaritano. Quem lembra desse povo? A samaritana no poço, quando Jesus encontra a samaritana, e ela diz: como é que você pode falar comigo sendo você judeu? Porque os samaritanos não se relacionavam com os judeus, porque os judeus consideravam os samaritanos um povo
misto, não um povo puro. E eram, porque foi de um relacionamento entre judeus e babilônios. E essa era a estratégia que o rei queria fazer ali. Por quê? Perderam a identidade. Não eram mais povo de Deus, era um povo misturado. Mas Deus tem sempre uma estratégia melhor. Vou falar de novo para você dizer amém, glória a Deus. Deus tem sempre uma estratégia melhor. Tinha um povo que foi levado todo junto para o mesmo lugar. Para onde? Lá onde penduraram as harpas no salgueiro. Colocaram todos eles no mesmo lugar, juntinho. E eles conseguiram, durante 70 anos que ficaram em exílio, eles conseguiram manter o costume, conseguiram manter a adoração, porque não foi proibido que se adorasse ao Senhor, não havia essa condição. E eles puderam manter a sua identidade. Por quê? Porque Deus precisava que um remanescente voltasse depois de 70 anos, para que ele pudesse restaurar o seu povo. Não importa o quanto Satanás tente destruir o povo de Deus, ele não pode, porque Deus tem sempre uma estratégia melhor. Aleluia. E depois a nação vai renascer com o nome de Judeia. Aleluia. Vamos olhar no versículo 15, que diz que transferiu também Joaquim para a Babilônia. Então, o rei Joaquim, a família real, também foram deportados, foram todos levados presos para a Babilônia. Jeremias foi deixado em Judá, e Ezequiel foi deportado também para a Babilônia. Então, Ezequiel, o profeta Ezequiel, que tem o livro dele aqui, estava profetizando aonde? Fala, irmão. Fala Babilônia. O lado de cá fala Babilônia. Vocês são um homem, tem que falar bonito. Então, vai lá. Ezequiel estava onde? Babilônia. É isso aí. E Jeremias? Pelo amor de Deus, hein? Então, vamos lá. Israel, a gente está nesse contexto, Israel já foi dizimado, está todo espalhado. Vamos falar Judá. Jeremias estava onde? Judá. Então, são dois profetas, do mesmo momento histórico, mas profetizando a povos em situações diferentes. Ok? Então, os líderes de Judá foram levados para a Babilônia e foi permitido que eles se relacionassem com o povo, criassem comércio, fizessem as suas casas, trabalhassem, fossem até parte importante da sociedade. Mas eles conseguiram se manter juntos. Vocês têm o slide 200 aí liberado? Abaixa um pouquinho a luz também aqui. Vamos olhar na linha cronológica da leitura bíblica, onde é que nós estaríamos aí. Porque depois dos 70 anos, slide 200, depois dos 70 anos, essa condição de unidade possibilitou o retorno do povo de Israel para a sua terra. E nesse momento que eles retornam, isso nós vamos encontrar num livro que está aqui, ó, em 3 de outubro. Ó. Você está com o seu papelzinho aí ou esqueceu? Deixa dentro da Bíblia. Isso, então olha aí, ó, 3 de outubro. A gente começaria a leitura do livro de Esdras. Nós estamos nesse momento histórico. Livro de Crônicas, os livros de Crônicas, Jeremias, Obadias, que nós terminamos de falar dele. E aí estamos falando de Ezequiel. Daniel também ainda está envolvido. E a gente vai daqui a pouquinho chegar em Esther.
Mas nós agora nos deparamos com o momento, daqui a pouco, de Esdras. Porque após os 70 anos de exílio, Esdras se levanta e retorna para essa terra. Louvado seja Deus. Satanás pensou que tinha acabado com o povo de Deus. Mas aí ele se levanta para reconstruir o templo do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? O Senhor tem sempre uma estratégia melhor. Bem, a gente chega então no reinado de Matanias, que teve o nome mudado para Zedequias. Então, abra a sua Bíblia e o slide 201. A gente vai ver o esquema que será estudado. A gente tem o reinado de Zedequias, né, que foi no ano 597 antes de Cristo. O reinado foi um reinado maligno. Ele se rebelou e Nabucodonosor faz o que ele intentava fazer desde o início. Toma Jerusalém. Vamos ler no capítulo 24 de 2 Reis, o versículo 17, que é o versículo que inicia a história do reinado de Zedequias. E diz assim: e o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias, e lhe mudou o nome para Zedequias. Por que, pergunta para o seu irmão, por que eles tinham o hábito de mudar o nome da pessoa? Você sabe responder? Mudar o nome de alguém era proclamar poder sobre a pessoa, apagando a sua identidade. Então, eles mudavam o nome da pessoa para dizer: eu agora tenho poder sobre você. Você não se chama mais Matanias, você se chama Zedequias, porque eu mudo agora a tua autoridade. Você não é mais rei de Judá, você é vassalo de Babilônia. Slide 202. A gente vê aqui, só esse primeiro está na ordem errada, tá bom? Matanias, que significa presente de Deus, foi trocado o nome para Zedequias. O Senhor é justo. Daniel também teve o seu nome trocado. Daniel é dessa época. Daniel significa Deus é meu juiz. E ele teve o nome trocado para Beltesazar, que significa protegido por Bel, ou príncipe protegido pelos deuses. Bel ou Marduk era o nome do deus da Babilônia, de um dos deuses da Babilônia. Então, ao invés de Daniel significar Deus é meu juiz, e esse Deus aqui é Iavé, colocou o nome de Beltesazar para dizer: não é agora Iavé que está sobre você, agora é Bel que protege você. Olha como eles mudam a identidade, mudam o propósito. Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos mais como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós conhecemos o nome babilônico, mas o nome hebraico deles, Ananias, significa o Senhor foi bondoso. E aí o rei diz: você agora se chama Sadraque, escravo de Acu, uma divindade babilônica relacionada à sabedoria e ao conhecimento. Esses jovens foram levados para a Babilônia por causa do seu nível de conhecimento, seu nível intelectual.
Eles eram príncipes, eles eram pessoas de projeção. E agora o rei diz, não é mais Deus que está coordenando o seu conhecimento, a sua sabedoria. Você não é mais livre, o Senhor não é mais bom com você. Você agora é escravo de Acu. Misael, quem é como Deus? É uma pergunta. Quem é como Deus? É um desafio, é um confronto. Teve o seu nome trocado para Mesaque, que faz uma pergunta, mas troca o seu Deus. Quem é como Acu? Ele estava confrontando, perguntando, menosprezando Deus e dizendo agora, Acu é agora o Deus que rege a sua vida. Azarias, aquele que o Senhor ajudou, teve o seu nome trocado para Abdenego, escravo de Nego, que era outro deus da Babilônia. Você veja a intenção de tirar Deus da vida dos homens e colocá-los como escravo de um Deus estranho. Essa era a intenção na hora de trocar o nome. Tiro a sua identidade e digo que agora o poder que está sobre sua vida é outro. Não é mais do seu Deus. Então é por isso que troca o nome. É por isso, irmãos, que algumas pessoas que a gente conhece por nome, aí acaba a gente botando um apelido feio, ou alguma coisa assim, né? Principalmente quando é criança, para bullying. Está fazendo o que com a criança? Está tirando a identidade dela. Está deixando a criança tímida, acuada, sem ter liberdade para ser quem ela é. Está impondo uma nova forma sobre essa criança. Então, quando a gente vai chamar... Estou falando de criança, mas isso acontece também com jovens e com adultos, principalmente se tiveram essa fase na sua vida. Quando a gente olha para uma criança e diz assim, esse moleque é endiabrado. Né? Que mais que se fala de criança ruim? É uma peste. É danado é muito sério. Então, isso virou assim uma forma comum de se falar, mas nós, conhecendo o motivo, conhecendo a estratégia, nós precisamos ficar atentos para não cometermos esses erros. Então, ao invés disso, você diz, esse moleque é abençoado. Pode, moleque também não é legal. Moleque é alguma coisa do Nordeste que eu não lembro agora o que é, mas não é legal o moleque, não. Chama essa criança é abençoada, glória a Deus. Vem cá que eu vou te dar um beliscão, puxão de orelha. Não faz isso não, irmão. Glória a Deus. Aprenda a usar os sinais. A gente estava conversando aqui antes de começar o culto, que estava a Melinda, estava o Ravi, estava Ele parou para olhar, está falando de mim. Estava a criançada toda, estava o Antônio ali, a maior bagunça. Aí, vamos começar o culto. Aí eu fui até eles, senta ali. Aí o outro, senta ali. Aí ele virou e falou assim, pastora, a senhora só faz isso e eles obedecem. Eu falei, por quê? Desde que eles me conhecem, eu uso o mesmo gesto. Isso aqui é não. Atenção, não. Agora você vai para lá. Então, eu não preciso gritar. Eu não preciso chamar a atenção. Eu não preciso sacudir. É só, não. Se direciona para aquele lugar. E eles obedecem, porque eles entenderam. Eu não precisei fazer nenhum treinamento específico com eles. Eu só faço a mesma coisa sempre. Então, irmãos, a gente precisa aprender a lidar com as nossas crianças, usando gestos repetitivos que eles recebem como mensagem e eles vão responder positivamente a essa mensagem. Ok? Se você chegar perto do seu filho e tirar o chinelo, ele vai entender essa mensagem ou não vai? Então, ao invés de dar essa mensagem, ensina outra mensagem mais produtiva. Amém? Mas quando precisar, a Bíblia diz que ai daquele que retém a vara de seu filho. Se precisar, dá umas chineladas. Glória a Deus. Internet.
Vamos ler os versículos 18 e 19 do capítulo 24, para a gente olhar esse reinado maligno de Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade. Quem aqui tem 21 ou próximo disso? Não mente não, que Deus castigue. Você está pronto para reinar sobre um país? Zedequias, 21 anos de idade, quando começou a reinar. Olha o texto. E reinou 11 anos, até 32. Em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna, não é Jeremias o profeta. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. As práticas perversas de Zedequias não foram descritas aqui em 2 Reis. Jeremias fala alguma coisa, mas ele especifica que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não precisava escrever mais nada, porque já estava ali dando o testemunho mal que ele tinha. Então, embora Judá fosse claro que Judá não poderia mais viver como uma nação independente, Zedequias tinha a responsabilidade de ter uma vida correta diante de Deus. Mas, mesmo assim, ele não se colocou nessa posição. Ele não foi fiel ao Senhor. Ele não se submeteu à vontade do Senhor. E quando Jeremias foi falar com ele, entregar a mensagem de Deus para ele, ele se desagradou e não se rendeu ao Senhor e ainda mandou prender Jeremias. Então, vamos lá em Jeremias de novo, no capítulo 38 de Jeremias. Hoje a gente termina com a rebelião de Zedequias. Eu queria muito mostrar um vídeo para vocês, mas acho que não chego lá hoje. 38 de Jeremias, versículos 17 a 23. Quando achar, diga achei. Então, Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Olha que interessante. Jeremias, ele continua falando de Deus como Deus do Reino Unido. Ele não fala de Deus só como Deus de Judá. Ele não está falando de Israel como nação, porque nesse momento não existia mais, mas ele está falando de um reino já reunido, unido novamente. A gente precisa profetizar o que Deus quer e não o que está acontecendo. Ele já estava profetizando lá na frente a unidade de Israel. Continuando. Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Ele estava dando uma alternativa bem clara aqui. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Zedequias, ele temia mais aos homens do que a Deus, mas ele acabou não tendo nem a ajuda de Deus nem dos homens. Continuando, disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, te peço a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Então, olha só,
mas se tu não quiseres sair. Ele estava dando opção. Ele estava dando livre-arbítrio. O Senhor estava dando dois resultados e dizendo para ele escolher. O Senhor mostra o caminho certo, mas nunca força você a escolher o caminho certo. 22. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, e agora que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia serás preso, e esta cidade se ele queimará. Zedequias estava sendo avisado da tragédia que iria acontecer. O cativeiro babilônico, por causa da idolatria de Judá. Mas mesmo assim, ele não muda sua conduta e não dá ouvidos ao profeta de Deus. Versículo 20, a rebelião de Zedequias. Pois assim sucedeu, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Jeremias deu a instrução. Você pode, eu falei versículo 20, eu já estou lá de volta no 2 Reis 24, tá, irmãos? Eu vi todo mundo olhando para mim, assim como não sei para onde eu vou. Jeremias deu a opção, vai à guerra, vai, que o Senhor vai te abençoar. Agora, se você não for, o Senhor vai te entregar na mão deles. E foi o que aconteceu. Agora, voltando 2 Reis 24, 20, ele diz assim: o Senhor vai te rejeitar da sua face. O Senhor manda profeta, o Senhor avisa, o Senhor dá escolha, e você continua não aceitando, não ouvindo o Senhor vai te rejeitar. Mas chega uma hora que Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia, diz o versículo 20. Zedequias ficou como vassalo da Babilônia, vassalo de Nabucodonosor, por 9 anos. A gente sai de um versículo, pula para o outro, e 9 anos se passaram. E aí ele vai e se rebela contra o rei da Babilônia. Coloca o slide 203, por favor. Aqui está o reinado da Babilônia, o império, a expansão do império babilônico. Tomou aqui Israel, Jerusalém. E o que é que o rei esperava de Jerusalém, esperava que pudesse acontecer? Esperava que o rei Neco II, do Egito, pudesse subir em seu favor, para ajudá-lo nessa batalha. Mas o rei Neco ficou feliz com o reinado que ele estava, com a expansão do reino que ele tinha, o seu filho também. E eles resolveram deixar para lá. Não comprar briga com Nabucodonosor, que expandiu o seu reinado desde o Eufrates, que é esse rio aqui, até o primeiro rio do Egito. Então, a solução que ele esperava vir do sul, vir do Egito, não veio. E ele estava confiando nisso. E ficou na mão. E ele esperava, então, já que ninguém me ajuda, vai que Deus dá uma força. Mas Deus conhece o coração. E Deus disse, porque você rejeitou a minha ajuda na hora que eu ia dar, eu vou te afastar da minha face. Bem, a ira de Deus, como a gente leu, a ira de Deus veio como julgamento,
imposto por causa do pecado. E qual foi o resultado? Judá foi tirado da presença de Deus. Ou seja, Jerusalém, onde ficava o templo, onde Deus escolheu o lugar para se manifestar, ele foi destruído e Deus se alçou, saiu daquele lugar. E a presença de Deus não só materializada física naquele lugar, mas também a presença espiritual de Deus ao redor, em qualquer lugar, foi retirada. Tanto Jerusalém quanto Judá perderam o favor de Deus, que só era garantido por causa da sua presença. Coloca o tema do nosso ano de 2025. Alcançando o favor de Deus. Isso só é garantido por causa da presença. Não adianta buscar favor sem a presença daquele que gera o favor. Judá estava acostumado, Jerusalém estava acostumado. A gente sofre, mas Deus vem e socorre. Então, está de boa. O Senhor, já que não veio recursos do sul, já que não vieram os socorristas do sul, deixa que Deus vai dar conta. Irmão, a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, se a presença estiver no meio do povo, o favor também está no meio do povo. E aí, Jeremias confronta Zedequias. Zedequias manda prender Jeremias, manda prender o profeta, perseguir o profeta. Por quê? Porque não ficou satisfeito com a palavra do profeta. E quando a gente não gosta da palavra do profeta, a gente persegue o profeta. Quando o profeta fala o que você não quer ouvir? Ah, esse cara aí não é de Deus, não. Essa mulher é mulher de Deus o quê? Está falando aí qualquer coisa? Está achando que é profetiza? Não é isso que a gente faz, irmãos? Porque falou o que a gente não queria ouvir. Porque a gente quer que o profeta fale o que a gente quer ouvir. Já viu aquela profecia? Ei, servo meu, eis que tenho estado contigo. Meus olhos estão te vendo. Por onde quer que andares, estarei contigo. Aí você dá glória a Deus e aleluia. Ele falou o quê, irmão? Ele falou o que os salmos falam. Ele falou o que a Bíblia fala de bênção para a sua vida. Quando o profeta vem com uma mensagem de Deus, ele vem com uma mensagem certa, direcionada para a sua situação, para a sua necessidade. E aí, irmão, nem sempre é para te agradar. Vou até mudar. A maioria das vezes não te agrada, não me agrada. Mas por que Deus vai mover alguém para falar conosco, se não pelo seu zelo com a nossa vida? E aí nos corrige, nos apruma, nos coloca no caminho certo. Mas a gente não gosta. Zedequias não gostou e perseguiu o profeta. Nós agora chegamos a Nabucodonosor, vindo tomar Jerusalém. E entramos no capítulo 25. O último capítulo do segundo livro dos reis. E esse vai encerrar essa parte da história. E eu estava vendo hoje, eu pedi a Dani para baixar o resuminho dos livros dos reis em setembro de 2024. Olha quanto tempo está tendo esse estudo. Não acaba, eu falei, não estou nem eu aguentando a mim mesma. Oh, meu Deus, que estudo longo. É que vai surgindo, né, irmão? E o pastor ainda diz assim, você tinha que ter esmiuçado mais aquilo. Eu falei, vou ficar 10 anos falando sobre o livro dos reis, não vou sair do lugar. Mas vamos lá, no último capítulo do segundo livro dos reis, o capítulo 25. Os 7 primeiros versículos, vamos fazer essa leitura. E sucedeu o quê?
No 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos. E vazaram os olhos de Zedequias. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. Zedequias, tio de Joaquim, o primeiro rei, porque foi empossado por Nabucodonosor, fora da linhagem de Davi, assume o trono e a nação de Judá está, nesse momento, morrendo. Por causa da rebelião de Zedequias, por não ouvir a orientação do profeta, outra deportação acontece. Ele poderia ter continuado a reinar numa paz relativa se não tivesse se rebelado, se tivesse ouvido a orientação do profeta. Mas ele preferiu dar ouvidos a nacionalistas, agitadores, que o impulsionaram para essa revolta. E agora Jeremias, preso, considerado antijudaico, ele agora lança a sua profecia em Jeremias 34. Chegue até lá. Os 7 primeiros versículos. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio de sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, rei de Israel. Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos. Antes de certo serás preso e serás entregues nas suas mãos. E teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás à espada, e paz em paz morrerá, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu digno da palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Zeca, porque estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. Jeremias continuou chamando a atenção de Zedequias. E Zedequias nem tchum,
Olha o versículo 3. Versículo 3 desse texto. Versículo 3 desse texto, que fala que a terceira parte, de certo serás preso, serás entregue nas mãos da fome. Versículo 3 de 2 Reis 25. A terceira parte dos habitantes de Judá, quer dizer, 1/3, morreu de fome e por causa de praga, conforme foi escrito pelo cronista lá em 2 Reis 25. E Ezequiel diz que provavelmente, nesse caso aqui, 1/3, os historiadores dizem que provavelmente seria 500.000 de pessoas. Vamos, Ezequiel, deixa Jeremias, deixa 2 Reis, vamos dar uma chegadinha em Ezequiel, para ver a profecia de Ezequiel, que Ezequiel também estava profetizando, mas ele estava onde? Na Babilônia, mas estava profetizando para o pessoal. Ezequiel capítulo 5, versículos 11 e 12. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho te não perdoará, nem também terei piedade. 12. 1/3 parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. E 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. E a 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. O Senhor estava dizendo para Judá, uma parte vai morrer de fome, a outra parte vai ser morta pelo exército, e a outra parte eu vou espalhar pelo mundo conhecido, mas com perseguição. Eles serão perseguidos. No versículo 4 de 2 Reis, no 2 Reis, versículo 4, capítulo 25, diz que após um longo assédio e muito sofrimento, principalmente por causa da fome, os babilônios conseguiram realizar o seu propósito. Eles quebraram a resistência dos judeus e eles invadiram a cidade, conseguiram quebrar o muro da cidade. Eu fui dar uma olhadinha na cidade antiga, antes dessa. Na cidade antiga, nos muros dos jebuseus, havia um muro que era cercado pelo muro dessa então cidade. Mas naquele muro havia um espaço. E o rei Zedequias, quando viu a coisa ficar feia, ficar preta, ele, meteu o pé. Ele, os soldados, e saíram por essa brecha no muro. E quando eles se deram conta disso, o que eles fizeram? Os babilônicos quebraram o muro, entraram na cidade e saiu para aprisionar todo mundo. E chegou lá, não encontrou quem? Zedequias. E aí eles vão atrás de Zedequias. E quando pegam Zedequias, levam de volta para a cidade. E ali degolam seus filhos na frente dele. E o texto a gente leu que ele iria falar cara a cara, boca a boca, falar com o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia manda, então, furar os seus olhos, para que a última visão que ele tenha seja dele, do rei da Babilônia. Volte agora comigo para a gente encerrar. Jeremias 52. Jeremias 52. Versículos 10 e 11.
o profeta agora afirmando o ocorrido. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista. E também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E arrancou os olhos de Zedequias. E o atou com 2 cadeias de bronze. E o rei da Babilônia o levou para a Babilônia. E o conservou na prisão até o dia de sua morte. Agora nos resta poucos versículos para nos contar o final dessa história. E no final dessa história, o slide 204, por favor. Jerusalém vai ser saqueada pelos babilônios. E aqui nesse ponto eu vou querer mostrar para vocês um vídeo falando sobre isso. Mas antes, a gente vai ver num vídeo, que eu até mandei os créditos para a gente não esquecer de colocar, falando da grandeza do templo, que quando a gente pensa no templo, a gente pensa assim, uma igreja bonitinha, igual a nossa. Não, era tudo de ouro, tudo muito lindo. E toda essa grandiosidade foi tudo jogado fora por causa de pessoas iníquas, pessoas que não eram tementes ao Senhor. E vamos mostrar também um vídeo dessa destruição de Jerusalém e da deportação de todo o povo daquela terra, como você sabe. E depois acabaram-se os reis de Israel. E ficam apenas o governador de Israel, de Judá, naquela região, um homem chamado para, tipo um prefeito, para cuidar daquela região. E aí, Joaquim, aquele que foi levado, foi deportado, Joaquim reaparece na história, porque ele foi para a Babilônia, mas ele não estava morto, só estava deportado. Ele é libertado da prisão. E aí a gente vai ver um fato bem interessante a respeito de Joaquim. Amém? Nós vamos encerrar por agora. Mas eu quero lembrar a você que Deus é um excelente estrategista. Então, se a sua vida parece que está meio confusa, o caminho está meio nublado, confia no Senhor. Mas confia no Senhor de verdade, não para Ele fazer o que você quer, mas para Ele te conduzir do jeito que Ele quer. Porque Ele sabe, Ele conhece as coisas, conhece o futuro, conhece a nossa necessidade e sabe o que é melhor para nós. Amém? Olha para o teu irmão e diz assim, afinal, a história vai acabar ou não? O livro está acabando, mas e a história? Você só vai saber na próxima terça-feira, que aí eu te conto para onde vai a história. Tá bom? Que Deus abençoe você, aplauda o Senhor, seja abençoado por Deus mais ainda. Amém.